Olá a todos! Bom, nesta aula eu vou mostrar as principais configurações das luzes aqui no 3D Max, tá? Bom, e para isso, vamos começar aqui criando uma pequena cena, tá? Eu vou maximizar a minha viewport perspectiva. Eu vou criar uma cena bem simples. Eu vou clicar em plano, vou criar um plano aqui, ó, e vou criar uma caixa no centro. Uma cena bem simples. Pronto, tá? Bom, agora vamos clicar em luzes. Vamos trocar de fotométrico para padrão. Bom, primeiramente, as configurações da luz de ponto de destino, ponto livre, destino direto e omni, elas têm as mesmas configurações, tá? E uma pode virar a outra. Por exemplo, se eu clicar aqui em omni, criar uma luz omni aqui, ó, vou puxar para cima. Eu criei uma luz omni. Se eu clicar em modificar, essa luz omni, através desse tipo de luz aqui, ó, eu posso deixar ela como direcional, eu posso deixar ela como ponto, entendeu? Então uma luz pode virar a outra, basta mudar aqui, tá certo? Eu vou deletar aqui, ó, delete. Então vocês viram que elas, uma pode virar a outra, tá? Então as configurações delas são as mesmas, tá bom? Então vou explicar configurar uma delas e automaticamente as outras são iguais, tá? Vamos configurar essa luz de ponto de destino, tá? Que é a mais utilizada. Vou clicar, segurar e arrastar. Vou definir o ponto dela, né? O target. Soltei. Vou arrastar ela um pouco mais para cima. Vou deixar um pouco mais para cá, ó. Pronto. Vou renderizar para ver. Certo? Assim está a minha iluminação. Eu vou afastar ela um pouco mais. Pronto. Está iluminando já. Bom, primeiramente, né? Se eu quero modificar a minha iluminação, eu não posso estar com o target selecionado, tá? O target, clicar em modificar aqui, ó, ele não tem configuração. Se eu quero configurar a minha luz, eu tenho que selecionar a luz e depois eu clico em modificar. Aí sim vai aparecer as configurações da minha luz, tá? Essa luz, quando eu renderizo até próximo a ela, ela não aparece no render, tá? Então não se preocupa a luz ficar na frente da câmera, na frente do seu render, ela não aparece no render. Ela só é esse ícone, ele só é uma representação da onde está vindo a luz, mas esse ícone não aparece no render, tá bom? Então eu estou com a minha luz selecionada, cliquei em modificar, tá? Aqui eu posso nomear, né, essa luz, se eu quiser colocar um nome nela, tá? Bom, aqui como vocês já viram, eu posso desligar e ligar a minha luz. Aqui eu posso trocar o tipo de luz que eu estou utilizando. E aqui eu posso deixar minha luz com ou sem target, ou foco, né? Então eu posso tirar o foco ou colocar, tá? Quando eu tiro o foco, esse botãozinho ele é ativo. E eu posso definir a distância dessa iluminação, que não vai afetar. Por exemplo, se eu deixar essa distância bem curta e renderizar, a luz vai pegar o mesmo lugar que ela vai pegar se esse feixe fosse maior, ó. Então não tem muita diferença, tá? Eu vou deixar pequeno aqui, ó, e vou deixar o meu foco ligado. Pronto. Eu estou com o meu foco ligado, tá? Bom, então aqui eu posso desligar, trocar a luz, tirar o foco. Aqui eu ligo as sombras, né? Se eu der um zoom aqui, ó, por exemplo, ó, eu vou renderizar. Meu objeto está sem sombra, tá? Aqui eu posso ligar a sombra e aí meu objeto vai passar a ter sombra, tá certo? Bom, então eu liguei a sombra. Aqui eu posso escolher o tipo de sombra, que é uma configuração mais avançada que eu não vou explicar agora, tá? Mas mais à frente eu explico para vocês. Bom, aqui eu tenho esse botão excluir. Como funciona esse botão excluir? Eu vou clicar aqui em criar geometria. Eu vou criar uma esfera aqui, tá? Aqui na minha viewport, ó. Uma esfera bem pequena, tá? Vou deixar ela mais ou menos um pouco mais alta, ó. Criei uma esfera, vou renderizar para vocês verem, tá? Ó, essa esfera aqui tá com sombra, tá? Vou deixar um pouco mais pro lado para vocês verem a sombra, ó. Criei uma esfera aqui, tá? Ela tem sua sombra, ela tá um pouco mais alta, tá? Agora sim, eu vou selecionar minha luz, modificar. Tô com a luz selecionada, tá? Ó, bom, então, como funciona esse excluir aqui? Eu vou clicar nesse botão. Percebam que vai aparecer a lista aqui
de todos os objetos que eu tenho em cena. Então, eu tenho uma caixa, eu tenho uma esfera e tenho um plano, tá? E aqui desse lado vai ser os itens que eu quero que a iluminação não pegue. Por exemplo, se eu quiser que essa iluminação não faça efeito na minha esfera, eu seleciono a esfera e clico nessa setinha para ela passar para esse lado, ó. Passou para esse lado, significa que essa esfera, como está marcada essa caixinha ambos, ela não vai ter nem iluminação e nem projeção de sombra. Vamos ver como é que ficou? Vamos renderizar. Percebam que a minha luz ficou preta porque ela não tem iluminação pegando nela e ela não tem sombra porque eu desliguei. Vou clicar aqui de novo, ó, excluir. Eu posso deixar ela com projeção de sombra, tá? Ou só com iluminação, ó. Se eu deixar só com iluminação e for renderizar, só vai ter sombra, não vai iluminar o objeto. Se eu clicar aqui, deixar em projeção de sombra, vai iluminar o objeto, porém não vai ter sombra, somente aquele objeto, entendeu? E aqui eu posso deixar sem sombra e sem iluminação. Qualquer objeto que eu deixar aqui não vai agir aquela luz, tá? Somente essa luz não vai pegar nesses objetos. Por exemplo, se eu selecionar agora a caixa, passar a caixa para esse lado, a caixa também não vai ser iluminada e nem vai ter sombra. Vou dar um OK, renderizar. Percebam que está tudo escuro, por quê? Porque não tem nenhuma iluminação batendo, tá? Então, nesse excluir, eu consigo excluir objetos que eu não quero que a iluminação faça efeito, entendeu? E depois, se eu quiser voltar para aquele lado de novo, ó, eu posso selecionar, por exemplo, a esfera, clicar aqui para voltar e ela volta a fazer efeito na minha iluminação. Vou dar um OK. Quando eu renderizar, a esfera já vai estar com luz e sombra, tá? Somente a caixa que ficou desse lado não vai estar. Agora eu posso selecionar a caixa, passar para o lado de lá, dar um OK. Agora todos os objetos, essa iluminação faz efeito, entendeu? Então aqui, esse botão eu consigo tirar um objeto que eu não quero que aquela luz faça efeito. Isso aqui em algumas ocasiões é muito útil. Por enquanto, vocês não vão utilizar esse recurso, mas em trabalhos mais avançados é possível que a gente vai ter que utilizar sim esse recurso, tá bom? Bom, eu vou fechar aqui, ó. Bom, então aqui é isso, tá? Eu vou subir um pouco aqui, tá? Esse menu. Vamos clicar aqui nessa aba aqui, ó, intensidade, cor, tá? Bom, nessa aba aqui eu defino a intensidade da luz, tá? Por exemplo, aqui em multiplicador eu posso aumentar o tamanho, a força dessa luz, ó. Percebam que ficou bem chapado aqui, né? Então, se eu for renderizar, ó, percebam que a luz ficou tão forte que os objetos perdem até a cor, né? Porque eu deixei essa luz muito forte. O tamanho padrão dessa luz é 1. Se eu deixar a força 1, ela é a força natural, tá? Eu também posso diminuir a força dessa luz. Basta diminuir o valor aqui do multiplicador, ó. Quando eu for renderizar, percebam que a luz está bem fraquinha. Tá vendo? Mas eu vou deixar 1 porque é o tamanho padrão. Bom, aqui eu posso trocar a cor da minha iluminação, tá? Por exemplo, se eu quiser colocar uma iluminação na cor roxa, azul, vou colocar azul aqui, ó. Vou renderizar. Percebam que a minha iluminação fica azul, né? Por exemplo, eu vou fazer um pôr do sol, então eu vou colocar uma iluminação meio que laranja. Eu posso deixar aqui numa cor laranja, vou dar um OK e renderizar e minha iluminação vai ter uma cor alaranjada, tá? Então aqui eu posso definir a cor que vai ter a minha luz, tá bom? Eu vou deixar na cor branca, que é a cor padrão de iluminação, tá? Bom, tem configurações que eu não vou explicar agora, tá? Só mais à frente. Bom, aqui em intensidade, por enquanto é isso, tá? Bom, agora vocês vão aprender aqui em parâmetros de sombra, tá? Aqui é as configurações da sombra da minha iluminação. Por exemplo, aqui primeiramente eu posso escolher a cor da minha sombra. Eu posso colocar que a minha sombra tem uma cor azul, ó. Vou renderizar. Percebam que minha sombra tem cor azul, tá? Então aqui eu defino a cor da sombra da minha iluminação, tá? Mas a sombra natural, logicamente, é na cor preta, tá? Aqui eu posso escolher a densidade da minha sombra. Quanto maior esse valor,
mais forte vai ser a minha sombra. Quanto menor esse valor, mais suave vai ser a minha sombra. Eu vou deixar um valor bem baixinho, ó. Tá vendo? Minha sombra tá mais suave. Então aqui o padrão é deixar como 1 mesmo, tá? Bom, eu só mostrei aqui de uma maneira bem simples as principais configurações das luzes, as configurações bem básicas. Mas a gente vai ter aulas avançadas sobre iluminação, que vocês vão aprender a mexer em todos esses controles, tá? Mas por enquanto é isso que você precisa saber, tá? Então, essas são as principais configurações das luzes, mas mais à frente a gente vai configurar nossa iluminação mais a fundo, em aulas mais avançadas, tá bom? Bom, nesta aula é isso, até a próxima aula.